O ar de Leytonstone, no leste de Londres, nos idos de 1975, era uma tapeçaria de cheiros familiares. O fumo acre das chaminés de tijolo vermelho misturado com o aroma doce e oleoso do peixe e batatas fritas recém-feitos da loja da esquina, e o cheiro úmido da terra molhada após uma chuva fina. As ruas estreitas, alinhadas com casas geminadas idênticas, pareciam ecoar os sonhos contidos de uma classe trabalhadora que se agarrava às suas pequenas alegrias e grandes paixões. Foi nesse cenário modesto, sob um céu quase sempre cinzento que parecia filtrar a luz dourada do sol para um tom mais suave e melancólico, que David Robert Joseph Beckham deu os seus primeiros passos. A casa da família Beckham, como tantas outras, era um santuário de rotinas e expectativas silenciosas. Ted Beckham, o pai, era um homem de poucas palavras, mas de paixões profundas. O Manchester United não era apenas um time para ele, era uma religião, um legado, uma promessa de glória que ele transmitiu ao seu filho com a mesma reverência com que se passava uma herança. David, ainda um menino com o cabelo loiro acinzentado e olhos que já pareciam carregar uma centelha de determinação, absorvia cada palavra, cada história, cada jogo transmitido pela televisão em preto e branco com uma intensidade que poucas crianças da sua idade demonstravam. O som do locutor e o rugido da multidão que escapavam do pequeno aparelho de TV eram a trilha sonora da sua infância, um chamado distante para um mundo de gramados verdes e holofotes. Desde muito cedo, a bola de futebol tornou-se uma extensão do seu corpo. Não era um brinquedo, mas um companheiro constante, um segredo partilhado entre ele e o chão batido do quintal, ou o asfalto irregular do beco. Os seus sapatos, muitas vezes gastos e remendados, eram as suas ferramentas, e a cada toque, a cada drible desajeitado, a cada chute que enviava a bola para o alto, David sentia uma conexão inegável, uma vocação que o puxava para fora da rotina monótona e para dentro de um futuro que ele mal podia conceber. A atmosfera da sua infância era impregnada por uma inocência sonhadora, mas também por uma aspiração silenciosa e inquebrável. Ele não sonhava apenas em chutar uma bola, ele sonhava em ser alguém que chutava uma bola, em um estádio, com milhares de olhos sobre ele. A disciplina, para David, não era uma imposição, mas uma necessidade intrínseca. Inspirado pela paixão fervorosa do pai e pela crença inabalável da mãe, Sandra, ele dedicava horas intermináveis ao aprimoramento do seu jogo. Os dias se dissolviam em tardes de prática solitária, onde o silêncio era quebrado apenas pelo som ritmado da bola a bater contra a parede de tijolos, ou pelos seus próprios passos apressados. O frio cortante do inverno londrino não era um impedimento, as luvas de lã e o cachecol apertado eram apenas acessórios para sua devoção. O suor gelado na testa e a respiração ofegante eram as suas medalhas. Ele sabia, com a certeza instintiva da juventude, que cada hora extra, cada repetição, cada sacrifício o aproximava um pouco mais daquele gramado sagrado de Old Trafford. Ele era um menino aspiracional, determinado, e ainda intocado pelas complexidades do mundo adulto, vivendo em um universo onde a trajetória perfeita de uma bola era a sua única e mais pura verdade. A inocência dos seus anos mais jovens era um escudo, protegendo o seu sonho de qualquer cinismo, permitindo que ele florescesse em um terreno de pura paixão e trabalho árduo. A cada noite, ao fechar os olhos na sua cama modesta, ele via o campo, ouvia a multidão, sentia o peso da bola nos seus pés. Era um futuro que ele não apenas queria, mas que estava construindo, tijolo por tijolo, chute por chute, sob o olhar atento e orgulhoso do seu pai. O ano de 1991 marcou o ponto de viragem, o momento em que o sonho de Leytonstone começou a tomar forma nas brumas frias de Manchester. David, agora um adolescente esguio com um cabelo que começava a ganhar a sua identidade, deixou o conforto familiar para se juntar às categorias de base do Manchester United. A atmosfera em Old Trafford era uma efervescência de talento e juventude promissora, um caldeirão onde a disciplina era forjada com a promessa de grandeza. O ar no centro de treinamento de Cliff cheirava a grama cortada, suor e uma ambição quase palpável. Sob a tutela do lendário Sir Alex Ferguson, um homem cuja voz rouca podia ser tão afável quanto um trovão, David encontrou um mentor que via além do talento óbvio, ele via a ética de trabalho, a resiliência e a fome insaciável de vitória. Ele era parte da famosa Classe de 92, um grupo de jovens talentos que incluía nomes como Ryan Giggs, Paul Scholes, os irmãos Neville e Nick Batt. Juntos, eles eram uma força da natureza, uma irmandade unida pelo suor e pelo sonho partilhado.
Os treinos eram extenuantes, as expectativas eram estratosféricas, mas David sentia-se em casa. O seu estado psicológico era de um entusiasmo contagiante, uma confiança que crescia a cada passe preciso, a cada curva perfeita que a bola descrevia no ar ao sair do seu pé. Ele estava emergindo, não apenas como um jogador, mas como uma presença, um futuro nome. A estreia na equipe principal em 1994 foi um turbilhão de emoções, um vislumbre do que estava por vir. Mas foi em 1996 que o mundo verdadeiramente o notou. O gol do meio-campo contra o Wimbledon, um chute audacioso e preciso que voou sobre o goleiro adversário e beijou as redes, foi um raio que iluminou o seu caminho para o estrelato. A bola, uma pequena esfera de couro, parecia carregada de magia, desafiando a gravidade e as probabilidades, pousando suavemente no fundo da baliza a mais de 50 metros de distância. O rugido da multidão, um som que ele havia imaginado tantas vezes em seu quintal em Leytonstone, agora era real, uma onda sonora que o envolvia e o erguia. Ele sentiu o chão tremer sob os seus pés, não pelo impacto da bola, mas pela força daquela aclamação. Naquele momento, enquanto os seus companheiros de equipe o abraçavam e os fotógrafos disparavam os seus flashes, David sentiu uma certeza profunda. Ele não era mais apenas o menino que sonhava, ele era o jovem que estava a transformar esses sonhos em realidade. A atenção do público era um bálsamo e um fardo ao mesmo tempo. As manchetes nos jornais, as entrevistas, os pedidos de autógrafos, tudo isso era um novo território, mas ele o abraçava com a mesma determinação que dedicava aos seus treinos. Ele estava confiante, sim, mas também humilde, sabendo que cada sucesso era um degrau para o próximo desafio. O cheiro da grama molhada de Old Trafford, o frio penetrante do vento de Manchester, o calor das luzes do estádio, tudo isso se misturava em uma sinfonia que celebrava a sua ascensão. Ele era um jovem em plena efervescência, um talento bruto lapidado pela mão de um mestre, pronto para dominar o palco mundial. A sua inocência inicial havia dado lugar a uma confiança radiante, a uma certeza de que o seu lugar era ali, no centro das atenções, com a bola aos seus pés e o mundo a observar. O ano de 1996 não trouxe apenas o reconhecimento no campo, mas também um encontro que mudaria para sempre a sua vida, tecendo seu destino com os fios brilhantes e intrincados do glamour pop. Foi nos bastidores de um jogo de futebol, em um lounge VIP, que David, ainda com o brilho da juventude e a aura de um herói emergente, cruzou o olhar com Victoria Adams. Ela não era uma admiradora comum. Era Posh Spice, uma das 5 mulheres que dominavam as paradas de sucesso mundiais com o poder e a atitude das Spice Girls. A atmosfera entre eles era de uma faísca imediata, um reconhecimento mútuo de almas destinadas a colidir em um espetáculo de luzes e fama. O relacionamento deles floresceu sob o implacável escrutínio da mídia. Cada encontro, cada gesto, cada sussurro parecia ser amplificado por um coro de flashes e manchetes. O mundo do futebol, com a sua paixão bruta e tradição enraizada, fundia-se com o universo efervescente da música pop, criando um fenômeno cultural sem precedentes. Posh Becks. Eles não eram apenas um casal, eram uma marca, um símbolo de uma nova era onde esporte e entretenimento se entrelaçavam de forma indissociável. O glamour crescente que o cercava era quase palpável, um perfume de luxo e sucesso que o seguia por onde quer que fossem. David sentia-se apaixonado, não apenas pela mulher Victoria, mas pelo turbilhão que ela representava. Ele estava cativado pela fama, pela adrenalina de ser o centro das atenções, de ter cada passo analisado, cada roupa avaliada. Victoria, com a sua postura elegante e a sua inteligência afiada, era a sua bússola neste novo território. Juntos, eles construíam uma identidade pública que era ao mesmo tempo autêntica e cuidadosamente orquestrada. Os seus estilos de cabelo, as suas roupas combinando, as suas aparições públicas, tudo contribuía para a narrativa de um casal de ouro, intocável e deslumbrante. O clímax dessa fase de fusão de mundos foi o casamento grandioso em 1999, um evento que parecia saído de um conto de fadas moderno, mas com um toque de extravagância pop. O castelo de Lutherstown, na Irlanda, foi o cenário para a cerimônia, com tronos dourados, vestidos de noiva que desafiavam convenções e um espetáculo pirotécnico que iluminou o céu noturno. O custo, os convidados famosos, a cobertura frenética da imprensa, tudo solidificava o seu status de realeza.
David, ao lado de Victoria, sentia-se no topo do mundo, não apenas como um atleta de elite, mas como parte de um casal que definia tendências, que ditava o que era cool, que era admirado e invejado em igual medida. Ele era um homem apaixonado, sim, mas também um homem que estava aprendendo rapidamente as regras do jogo da celebridade. Cada aparição pública era uma performance, cada sorriso uma mensagem. A vida privada deles era uma extensão da sua marca, e ele abraçava isso com uma energia que, por vezes, rivalizava com a sua paixão pelo futebol. O barulho dos flashes, o murmúrio dos repórteres, o cheiro de laca e maquiagem nos bastidores de sessões de fotos, tudo isso se tornou o seu novo normal, um pano de fundo para a sua paixão e para a construção meticulosa de uma identidade pública que era a inveja de muitos e o fascínio de todos. Ele estava vivendo um sonho que se expandia muito além dos limites do campo, e a cada dia, sentia-se mais e mais em casa nesse universo cintilante. O ano de 1999 não foi apenas o ano do seu casamento espetacular, mas também o ápice da sua glória esportiva com o Manchester United. Foi a temporada do triplete, uma conquista que ecoou pelos corredores da história do futebol, um feito que parecia quase impossível. A final da Liga dos Campeões contra o Bayern de Munique, com os seus minutos finais dramáticos e a virada milagrosa, foi um testemunho da resiliência e do espírito indomável daquele time. David, com a sua perna direita mágica, foi o arquiteto de muitos desses momentos, os seus cruzamentos precisos e os seus chutes poderosos desvendando defesas e criando oportunidades. O triunfo esportivo era uma embriaguez, um sabor de champanhe e suor que ele jamais esqueceria. Ele sentia-se realizado, um campeão em todos os sentidos da palavra, com o peso das medalhas de ouro e o brilho dos troféus a testemunhar a sua excelência. Ainda em meio a essa euforia, veio a nomeação como capitão da seleção inglesa. A braçadeira, um pedaço de tecido simples, carregava o peso de uma nação inteira. Era uma responsabilidade imensa, uma honra que vinha acompanhada de uma pressão crescente e avassaladora. David, agora um líder consolidado, sentiu o peso da expectativa sobre os seus ombros, a esperança de milhões de fãs a repousar nos seus pés. Ele já havia enfrentado a ira do público após a Copa do Mundo de 1998, quando foi expulso contra a Argentina, e a redenção era um fardo que ele carregava com dignidade. A Copa do Mundo de 2002 foi a sua oportunidade de selar essa redenção. O gol de pênalti contra a Argentina na fase de grupos, um chute calmo e preciso que silenciou os críticos e incendiou a torcida inglesa, foi um momento catártico. O rugido da multidão que se seguiu não foi apenas de celebração, mas de alívio, de uma nação que perdoava e abraçava o seu herói novamente. A sua performance no torneio, embora não tenha levado a Inglaterra ao título, solidificou a sua posição como um dos jogadores mais reconhecidos e comercializáveis do mundo. Os seus pôsteres adornavam quartos de adolescentes em todos os continentes, o seu rosto era sinônimo de futebol e glamour. No entanto, por trás dos holofotes e dos contratos milionários de patrocínio, havia uma pressão constante. Cada movimento seu, dentro e fora de campo, era analisado, dissecado, julgado. A vida sob o microscópio da mídia era uma faceta da sua fama que ele aprendia a gerenciar, mas que cobrava o seu preço. O estado psicológico de David era de um homem realizado, que havia atingido o topo da sua profissão, mas que também sentia o fardo de uma liderança consolidada e a pressão crescente de manter um padrão de excelência inatingível. Ele era um ícone global, um embaixador do esporte, mas também um homem que carregava o peso de expectativas que transcendiam o simples jogo de futebol. O sabor amargo das críticas, o zumbido incessante dos paparazzi, a solidão que por vezes acompanhava a fama, tudo isso era parte da sua nova realidade. Ele era o capitão, o astro, o fenômeno, e cada passo era um equilíbrio delicado entre a glória e a vulnerabilidade. O ano de 2003 trouxe consigo o cheiro de mudança, uma mistura de excitação e apreensão que pairava no ar como a névoa matinal sobre o Tâmisa. A transferência bombástica para o Real Madrid, um dos clubes mais prestigiados do mundo, foi mais do que uma simples mudança de equipe, foi uma transição para um novo capítulo, uma reinvenção de sua imagem e carreira. Ele se tornaria um dos galácticos, um termo que evocava grandiosidade e um brilho quase celestial. Madrid, com o seu sol escaldante e a sua cultura vibrante, era um contraste gritante com o cinza familiar de Manchester. O Palácio de Cibeles, a Praça Maior, o Prado, tudo era novo, deslumbrante, mas também estranho. A adaptação a uma nova cultura e a uma nova língua foi um desafio que David abraçou com o seu otimismo característico.
Ele estava animado com a perspectiva de jogar ao lado de lendas como Zidane, Figo e Ronaldo, de vestir a camisa branca imaculada que carregava tanta história. O seu estado psicológico era de um otimismo com a carreira, uma crença inabalável de que este novo desafio o levaria a patamares ainda maiores. Ele via a mudança como uma oportunidade para crescer, para provar-se novamente, para solidificar ainda mais o seu legado. No entanto, sob a superfície cintilante do glamour de Madrid, uma semente de solidão começou a germinar. Victoria, com a sua carreira de moda em ascensão e os filhos pequenos, permanecia grande parte do tempo em Londres. As visitas eram espaçadas, os telefonemas, embora frequentes, não podiam preencher o vazio físico. A casa em Madrid, grandiosa e luxuosa, muitas vezes parecia vazia, os seus corredores ecoando com o silêncio. O sol espanhol, tão diferente da luz filtrada de Londres, parecia acentuar a distância, a falta de uma presença familiar constante. Ele sentia-se um pouco solitário, um ícone global que, no fundo, ansiava pela simplicidade e pelo conforto do lar. Essa distância geográfica e emocional era um terreno fértil, um espaço aberto onde as vulnerabilidades inerentes à mudança poderiam florescer. A euforia inicial do Galáctico começava a dar lugar a momentos de reflexão, a uma consciência de que a fama e a fortuna não podiam preencher todos os vazios. Ele era vulnerável à mudança, à falta de rotina familiar, à ausência da sua âncora. O zumbido constante da mídia espanhola, a pressão de ser uma estrela em um novo país, a expectativa de ser o salvador do Real Madrid, tudo isso se somava a uma sensação de isolamento, mesmo estando rodeado por milhões de olhos. As noites em Madrid, longas e quentes, por vezes eram passadas em silêncio, o som dos carros a passar na rua abaixo sendo o único companheiro. Ele sentia falta das risadas dos filhos, da presença reconfortante de Victoria, do cheiro familiar da sua casa em Londres. Era um novo começo deslumbrante, sim, mas com desafios inerentes que começavam a se manifestar. David Beckham, o ícone global, estava em um precipício, otimista com o futuro da sua carreira, mas silenciosamente solitário e vulnerável às complexidades da vida longe da sua família, em um país estrangeiro que ainda não era verdadeiramente o seu lar. O vento que soprava pelas janelas abertas do seu apartamento em Madrid trazia consigo não apenas o calor da Espanha, mas também um sussurro de incerteza, de um futuro que, embora brilhante, já mostrava as suas primeiras e sutis rachaduras. Ele estava na Espanha, mas uma parte de si ainda flutuava sobre o Canal da Mancha, presa entre dois mundos, dois amores, duas vidas. O ano de 2003 se estendeu em Madrid com um calor que se apegava à pele, diferente do abraço úmido e familiar de Londres. David Beckham, o Galáctico, recém-chegado, encontrava-se em um luxo que, paradoxalmente, acentuava sua solidão. Os corredores de sua nova e opulenta residência, um oásis de arquitetura moderna e jardins meticulosamente cuidados nos arredores da capital espanhola, ecoavam com um silêncio que o incomodava. As paredes brancas, as superfícies de mármore polido e a vista deslumbrante da cidade à distância não podiam preencher o vazio deixado pela ausência de Victoria e dos meninos. Eles estavam em Londres, suas vidas tecidas na complexa tapeçaria de compromissos profissionais e escolares, e a distância, inicialmente apenas geográfica, começava a se infiltrar em sua alma, criando um vácuo persistente. No início de 2004, os dias de David eram uma coreografia de treinos intensos no Real Madrid, sessões de fotos para patrocinadores globais e eventos de caridade. A rotina era exaustiva, mas faltava algo, uma presença que ancorasse a sua vida fora dos holofotes. Ele sentia-se como uma estrela cadente, brilhante e rápida, mas sem um ponto fixo no vasto céu. O cheiro da relva recém-cortada no campo de treino, o suor salgado que escorria pelo seu rosto após uma corrida exaustiva, o rugido da multidão no Santiago Bernabéu, tudo isso era a sua realidade profissional, vibrante e satisfatória. Mas quando os jogos terminavam, quando os flashes se apagavam e o barulho da cidade diminuía, a casa parecia engoli-lo, o silêncio se tornando um peso. Foi nesse cenário de solidão luxuosa que Rebecca Loss entrou em sua vida. Jovem, vibrante, com um domínio fluente do espanhol e um conhecimento íntimo da cultura local, ela foi contratada como sua assistente pessoal. A sua função era gerenciar a agenda de David, desde compromissos profissionais a detalhes da vida social em Espanha, mas a sua presença rapidamente preencheu uma lacuna mais profunda. Rebecca era a ponte para um mundo que David ainda estava a tentar decifrar.
Ela organizava seus jantares, suas saídas discretas, os encontros com amigos, tornando a transição para Madrid mais suave, menos alienante. No início, David via Rebecca como uma profissional eficiente, uma aliada essencial em um ambiente desconhecido. Ela tinha um sorriso fácil, uma energia contagiante e uma capacidade de antecipar as suas necessidades que o impressionava. Ele estava isolado, sim, mas também distraído pelas exigências de sua carreira. A presença de Rebecca oferecia uma companhia próxima, um alívio para o peso do silêncio, uma voz familiar em um mar de espanhol que ele ainda lutava para dominar completamente. O seu estado psicológico era de um homem procurando conexão, mesmo que de forma inconsciente. Ele não estava ativamente buscando um substituto para Victoria, mas a ausência dela e a disponibilidade constante de Rebecca criaram um terreno fértil para uma intimidade que ia além do profissional. Ela estava sempre lá, uma sombra discreta, mas constante. No carro a caminho do treino, nos bastidores dos eventos, nos jantares solitários onde ela fazia companhia para que ele não comesse sozinho. O perfume sutil de Rebecca, uma mistura de flores frescas e algo mais exótico, começou a se infiltrar em seu espaço pessoal, tornando-se um cheiro familiar, quase reconfortante. As conversas, inicialmente sobre a agenda e os compromissos, começaram a se aprofundar, tocando em assuntos mais pessoais, desabafos sobre a pressão da fama, a saudade da família. David, acostumado a ter Victoria como sua confidente, encontrava em Rebecca uma ouvinte atenta, alguém que parecia entender os desafios de sua vida sob os holofotes. O isolamento de Madrid, a falta do calor familiar, a pressão constante de ser David Beckham, tudo isso o tornava vulnerável, e Rebecca, com sua presença constante e seu apoio inabalável, começou a preencher esses vazios. Era uma companhia perigosa, nascida da solidão, crescendo na sombra da ausência. À medida que os meses de 2004 avançavam, a linha tênue entre o profissionalismo e a intimidade começou a desvanecer-se, quase imperceptivelmente, como a névoa matinal que se dissipa sob o sol de Madrid. A relação entre David e Rebecca Loss aprofundou-se, tecendo-se em uma tapeçaria de cumplicidade e segredos compartilhados. Não eram mais apenas horas de trabalho, havia risadas mais longas, olhares demorados que se cruzavam, toques acidentais que se prolongavam por um segundo a mais. A atmosfera ao redor deles era carregada de uma eletricidade sutil, uma tensão quase palpável que os olhos mais atentos não podiam deixar de notar. A mídia tabloide, com o seu faro insaciável para o escândalo e a sua capacidade de farejar fraquezas humanas, começou a notar a proximidade. Não eram ainda manchetes explosivas, mas sim murmúrios, insinuações sutis que circulavam nos corredores das redações e nos balcões dos cafés de imprensa. Jornalistas espanhóis e britânicos, sempre à caça da próxima grande história, observavam David e Rebecca em eventos, em saídas noturnas, em encontros que pareciam ir além do estritamente profissional. Os flashes dos paparazzi, antes focados apenas em David, agora pareciam capturar os dois juntos com uma frequência crescente, as fotos sussurrando histórias que as legendas ainda não ousavam gritar. David, em seu estado psicológico de descuido e conflito interno, tentava ignorar os olhares e os murmúrios. Ele racionalizava a presença de Rebecca, a sua proximidade, como uma necessidade profissional. Mas no fundo, uma voz silenciosa, persistente, começava a questionar as suas próprias ações. Ele sentia um misto de culpa e uma estranha emoção. Era uma emoção perigosa, um jogo com fogo que ele, em sua ingenuidade ou negligência, não parecia reconhecer totalmente as consequências. A consciência de Victoria, de sua família, de sua imagem pública cuidadosamente construída, pairava como uma sombra, mas a tentação da companhia constante e da atenção de Rebecca era um bálsamo para a sua solidão. Os rumores e especulações discretas começaram a circular, inicialmente como farfalhar de folhas secas, depois como um vento que ganhava força. A imprensa britânica, em particular o News of the World, conhecido por sua abordagem agressiva e sensacionalista, começou a receber dicas anônimas e a ouvir fofocas de fontes internas. As chamadas telefônicas para os agentes de David e para sua equipe de relações públicas aumentavam em frequência e intensidade, cada pergunta mais incisiva que a anterior. Há algo entre David e a sua assistente, Victoria sabe sobre a proximidade deles. A tensão nos bastidores aumentava a cada dia, a sensação de que algo estava prestes a ser revelado se tornava mais forte, quase inevitável. David sentia a mudança na atmosfera, o ar tornando-se mais denso e carregado. Ele via os olhares curiosos, sentia os sussurros quando passava.
O seu estado psicológico era de um homem negligente, que havia permitido que uma situação se desdobrasse sem a devida cautela, e agora sentia as primeiras pontadas de arrependimento e ansiedade. Ele tentava manter uma fachada de normalidade, de controle, mas por dentro, o conflito o corroía. A culpa pelo que poderia ser, pelo que parecia ser, e a consciência de que a sua vida cuidadosamente orquestrada estava em risco, começavam a pesar sobre ele. O cheiro de café e papel de jornal nas bancas de Madrid, antes um aroma inofensivo, agora parecia carregar o fedor da especulação, o presságio de uma tempestade iminente. Ele estava descuidado, e o mundo, com seus olhos famintos, estava pronto para expor cada uma de suas falhas. O início de abril de 2004 trouxe consigo uma mudança palpável na atmosfera, um ar rarefeito e carregado de uma tensão quase elétrica. A leve brisa de rumores, que antes apenas sussurrava, transformou-se em um vendaval implacável. Jornalistas do News of the World, com sua reputação de desenterrar escândalos a qualquer custo, e outros tabloides britânicos, haviam intensificado suas investigações de forma implacável. Eles não eram mais apenas observadores passivos, tornaram-se caçadores vorazes, motivados pela promessa de uma história explosiva que venderia milhões de exemplares e dominaria as manchetes por semanas. As pistas, antes fragmentadas e discretas, agora convergiam para um ponto central: a relação entre David Beckham e Rebecca Loss. Fontes anônimas, motivadas por dinheiro, vingança ou simplesmente pela emoção da revelação, começaram a vazar detalhes íntimos e específicos. Os telefones nas redações tocavam incessantemente, e os repórteres, com seus gravadores e cadernos, seguiam cada rastro, cada sombra. Eles acampavam perto da casa de David em Madrid, nos arredores do campo de treino, em qualquer lugar onde pudessem obter uma foto, uma declaração, um vislumbre que confirmasse suas suspeitas. A pressão da mídia aumentava exponencialmente, transformando a vida de David em um cerco. Ele sentia-se ansioso, uma sensação constante de formigamento na nuca, como se estivesse sendo observado a cada momento. A paranoia começou a se instalar. Cada carro estacionado na rua, cada rosto desconhecido na multidão, parecia um potencial espião, um jornalista à espreita. O barulho dos flashes, que antes era uma melodia familiar de sua vida de celebridade, agora soava como tiros, cada um atingindo sua privacidade. Ele se sentia encurralado, as paredes do seu mundo cuidadosamente construído começando a se fechar. No campo, David tentava canalizar sua energia e frustração para o jogo, mas a concentração era uma luta. A bola, que antes era uma extensão de seu corpo, agora parecia pesada, seus movimentos, por vezes, desajeitados. A mente dele estava em um turbilhão, repassando conversas, olhares, momentos que poderiam ser interpretados de forma errada, ou pior, de forma certa. Ele sabia que o News of the World não pararia até ter sua grande história, e a perspectiva de sua vida pessoal ser exposta ao mundo de forma tão brutal o enchia de um terror gelado. O cheiro de tinta fresca dos jornais, que antes era um sinal de sua fama, agora evocava uma sensação de pânico. Ele imaginava as manchetes, as fotos, as palavras cruéis que seriam usadas para descrever o que ele havia feito, ou o que seria alegado que ele havia feito. O sono se tornou um luxo inatingível, suas noites povoadas por pesadelos de flashes e vozes acusadoras. Ele estava constantemente no limite, com o estômago apertado e o coração batendo forte no peito. A caça era implacável e invasiva, e David sentia-se à presa, exposto e vulnerável. Ele tentou ligar para Simon Fuller, seu empresário, para Victoria, mas as palavras pareciam presas na garganta. Ele sabia que o tempo estava a esgotar-se, e que a bomba, que ele sentia a sua iminente explosão, estava prestes a detonar, arrasando tudo em seu caminho. Na manhã de 5 de abril de 2004, o mundo acordou com um estrondo. Não foi o som de um trovão distante, mas o de milhões de jornais sendo desdobrados em mesas de café, estações de trem e cozinhas em todo o Reino Unido e além. O News of the World, com sua manchete berrante e fotos chocantes, publicou a primeira matéria bombástica, alegando um caso entre David Beckham e Rebecca Loss. A notícia, como uma onda de choque, varreu o planeta, tornando-se a manchete principal em todos os veículos de comunicação, da televisão aos rádios, dos jornais impressos aos primeiros portais de notícias online. David estava em Madrid, na sua casa silenciosa, quando a notícia o atingiu. O telefone tocou incessantemente, mas ele não teve coragem de atender.
Em vez disso, sentou-se na beira da cama, o corpo pesado, o olhar fixo na televisão que transmitia a notícia em um canal britânico. As palavras, David Beckham Affair, Rebecca Loss, traição, ecoavam no ar, cada uma delas um golpe no estômago. Ele sentiu um choque profundo, visceral, como se tivesse sido atingido por um raio. O ar pareceu rarefeito, e ele lutava para respirar, o coração batendo como um tambor frenético no peito. A imagem cuidadosamente construída do casal perfeito, post-Becks, desmoronava-se diante de seus olhos, reduzida a escombros sob o peso das alegações. A matéria do tabloide era detalhada, perturbadora, com supostos trechos de conversas e descrições de encontros íntimos. Cada palavra era uma facada, cada detalhe uma humilhação pública. David sentiu-se exposto, nu, com sua vida mais íntima sendo dissecada e julgada por milhões de olhos curiosos e condenatórios. O sabor amargo da saliva na boca era a única coisa que ele conseguia sentir, misturado com um terrível enjoo. O mundo parecia ter parado. As pessoas nas ruas de Londres, Nova York, Tóquio, Madrid, paravam para ler as manchetes, para discutir o impensável. David Beckham, o ícone intocável, o homem de família, o capitão da Inglaterra, estava no centro de um escândalo que ameaçava destruir tudo o que ele havia construído. Ele sentiu-se desesperado, sem saber para onde ir, o que fazer, como consertar o que parecia irremediavelmente quebrado. A imagem de Victoria, com seu rosto sério e sua postura inabalável, veio à sua mente, e uma onda de pavor o atingiu. Como ela reagiria? Como isso afetaria os seus filhos? O impacto foi imediato e devastador. Os telefones de Simon Fuller e de sua equipe não paravam de tocar. Os patrocinadores exigiam explicações. Os colegas de equipe olhavam para ele com uma mistura de curiosidade e piedade. O silêncio na casa de David era quebrado apenas pelo zumbido distante da televisão e pelo som de sua própria respiração ofegante. Ele estava chocado, sim, mas também sentia uma raiva crescente, raiva de si mesmo, raiva da imprensa, raiva do mundo que parecia ter conspirado para o derrubar. A imagem de um homem em queda livre, sem paraquedas, era a única que ele conseguia formar em sua mente. O chão de mármore sob seus pés parecia frio e duro, e ele sentiu como se estivesse à bebe do abismo, pronto para cair. Do dia 5 a 8 de abril de 2004, o mundo assistiu, prendendo a respiração, enquanto a tempestade de negação e suas consequências imediatas se desenrolavam. David Beckham, sob o conselho de sua equipe de relações públicas, emitiu um comunicado oficial. As palavras, cuidadosamente escolhidas, foram lidas em um tom sério, quase robótico, para os microfones ávidos da imprensa. Ele negou veementemente as alegações, chamando-as de ridículas e infundadas, uma tentativa desesperada de minimizar o impacto devastador da reportagem do News of the World. Mas as suas palavras pareciam ecoar em um vácuo, perdendo-se no frenesi da mídia. O comunicado foi recebido com ceticismo, e a fúria do público, alimentada pela imagem cuidadosamente construída do casal perfeito, transformou-se em descrença e ultraje. David sentia-se defensivo, como um animal encurralado, com os dentes à mostra, pronto para lutar. Ele sabia que as suas palavras não eram suficientes, que a verdade, ou a percepção dela, era muito mais complexa e dolorosa. O suor frio escorria pelas suas costas, mesmo em ambientes climatizados, e o nó em seu estômago apertava-se a cada nova manchete, a cada nova especulação. Victoria Beckham, a mulher que sempre esteve ao seu lado, a sua parceira na ascensão à realeza da cultura pop, permaneceu em silêncio público. O seu silêncio era ensurdecedor, mais potente do que qualquer declaração. Não havia lágrimas públicas, nem declarações de apoio inabalável, nem ataques à imprensa. Ela estava em Londres, cercada pelos filhos, e a distância só aumentava a angústia de David. Ele ligava, mas as conversas eram tensas, cheias de palavras não ditas, de ressentimentos que flutuavam no ar como fumaça. Nos bastidores, a tensão e o choque eram palpáveis. O casamento, que parecia uma fortaleza inexpugnável, agora mostrava as suas primeiras rachaduras, profundas e dolorosas. A imagem do casal perfeito, que eles haviam cultivado meticulosamente por anos, estava abalada e sob intenso escrutínio. Cada aparição pública de David era uma provação. Os flashes dos paparazzi eram mais agressivos, as perguntas dos repórteres mais incisivas, os olhares do público carregados de julgamento. Ele sentia-se vulnerável, exposto de uma forma que nunca havia experimentado antes.
A raiva borbulhava dentro dele, raiva pela invasão, raiva pela traição da confiança, raiva por ter permitido que as coisas chegassem a esse ponto. Ele tentava se concentrar no futebol, mas o campo, que antes era o seu santuário, agora parecia um palco onde ele era o principal ator em um drama que não conseguia controlar. A bola parecia mais pesada, o som da multidão mais distante. A sua mente estava em um loop interminável de arrependimento e medo. O que o futuro reservava para ele, para Victoria, para sua família? A tempestade estava apenas começando, e David sabia que as consequências seriam duradouras, as cicatrizes profundas. Ele era um homem com raiva, com medo, e a sua negação, embora pública, não podia silenciar o turbilhão que se agitava dentro dele. O ar parecia pesado, o céu cinzento, mesmo sob o sol de Madrid, e ele sentia o peso de um mundo que o observava, esperando pela sua próxima queda. A cada batida do seu coração, ele sabia que a vida como a conhecia havia mudado para sempre. O 9 de abril de 2004 amanheceu com a promessa de uma nova e mais cruel punhalada. O ar de Madrid, geralmente tão vibrante, parecia pesado, carregado de uma expectativa mórbida. David, enclausurado em sua mansão, sentia o chão tremer sob os seus pés, não por um tremor sísmico, mas pela iminente explosão de uma confissão que ele sabia que selaria o seu destino. Rebecca Loss, a mulher que ele havia contratado para preencher o vazio de sua solidão, estava prestes a conceder uma entrevista exclusiva a um tabloide britânico, e ele sabia, com uma certeza fria que lhe congelava o sangue nas veias, que ela não pouparia detalhes. A televisão, antes um portal para sua glória esportiva, agora era um espelho distorcido de sua ruína. Ele ligou o aparelho, os dedos tremendo levemente, e viu o rosto dela, Rebecca, em um close-up que parecia roubar-lhe o ar dos pulmões. Ela estava lá, sentada em uma cadeira elegante, sob uma iluminação que parecia realçar cada contorno de seu rosto, cada nuance de sua expressão. O cenário era luxuoso, mas a atmosfera era de um tribunal, e ela era a testemunha principal, pronta para depor contra ele. O som de sua voz, que antes era um sussurro reconfortante em seus momentos de solidão, agora era um martelo batendo em sua cabeça, cada palavra uma estaca fincada em seu coração. Ela falou, e o mundo parou para ouvir. Detalhes íntimos, específicos, que só ele e ela poderiam saber. A maneira como se conheceram, a progressão de sua relação, os encontros secretos, as conversas sussurradas. David sentia a fúria borbulhar dentro dele, uma raiva tão intensa que o fazia apertar os punhos até os nós dos dedos ficarem brancos. Traição. Essa era a palavra que ecoava em sua mente, um grito silencioso que parecia rasgar o tecido de sua alma. Ele havia confiado nela, havia permitido que ela entrasse em seu círculo mais íntimo, e agora ela estava ali, expondo cada vulnerabilidade, cada falha, cada momento de fraqueza ao julgamento impiedoso de milhões. A humilhação pública era um manto pesado que o envolvia, sufocando. Ele via o seu rosto na tela, pálido, os olhos arregalados, e sentia a vergonha queimar em suas bochechas. Como ele poderia ter sido tão cego, tão descuidado? Como poderia ter permitido que uma situação tão perigosa se desdobrasse sobre o seu nariz, sob o olhar atento de uma mídia faminta? As alegações eram detalhadas demais para serem ignoradas, íntimas demais para serem desmentidas com a mesma veemência de antes. A credibilidade de sua negação inicial desmoronava-se como um castelo de areia diante da maré alta. Rebecca, com uma calma perturbadora, descrevia o que ela chamava de um caso, pintando um quadro vivido de uma intimidade que ele tentara desesperadamente apagar de sua mente. Ela falava sobre as noites, os hotéis, os segredos compartilhados. Cada palavra era como um caco de vidro, cortando a sua imagem de homem de família, de ícone intocável. O escândalo, que antes era uma nuvem escura no horizonte, agora era uma tempestade furiosa, um furacão de proporções globais. Ele sentia-se impotente, um espectador de sua própria ruína, incapaz de parar o fluxo torrencial de revelações que inundavam o mundo. O telefone tocou novamente, incessante, mas ele não podia atender. Não havia palavras, não havia justificativas. Ele estava nu, exposto, e o mundo estava a assistir ao seu desmantelamento. A imagem de Victoria, com seu rosto sério e seus olhos inteligentes, veio à sua mente, e a dor em seu peito se intensificou. Como ele poderia olhar para ela novamente? Como ele poderia enfrentar seus filhos, que um dia leriam essas manchetes, que um dia saberiam a verdade, ou a versão dela? Fúria. Humilhação pública.
Essas eram as únicas emoções que ele conseguia sentir, uma mistura tóxica que o corroía por dentro, transformando-o em um homem que ele mal reconhecia. O ar da sala parecia denso, impregnado com o cheiro metálico do medo e da vergonha, e ele sentia o gosto amargo do arrependimento na boca, um sabor que ele sabia que o acompanharia por muito tempo. Abril de 2004 transformou-se em um turbilhão, um redemoinho incontrolável de atenção midiática que engoliu David e Victoria Beckham. A confissão de Rebecca Loss foi o catalisador que incendiou o frenesi global, transformando a vida do casal em um espetáculo público incessante. Não havia para onde fugir, nem para onde se esconder. Cada detalhe de suas vidas, desde o que comiam no café da manhã até a cor das roupas que vestiam, era dissecado, especulado e amplificado para milhões de olhos famintos. O cheiro de papel de jornal e tinta fresca misturava-se ao aroma doce e enjoativo de laca e maquiagem nas constantes aparições públicas. Os flashes dos paparazzi eram uma metralhadora constante, um bombardeio visual que o cegava e o desorientava. Ele sentia-se invadido, cada centímetro de sua privacidade roubado, sua alma exposta em praça pública. O som dos cliques das câmeras, o burburinho de vozes de repórteres que gritavam perguntas intrusivas, o zumbido constante dos helicópteros que pairavam sobre suas casas e carros, tudo isso se tornou a trilha sonora de seu desespero crescente. As manchetes, antes uma fonte de orgulho, agora eram um lembrete cruel de sua queda. Posh Becks em crise, o casamento perfeito desmorona, Beckham, o traidor. Cada capa de jornal, cada matéria de revista, era um soco no estômago, uma confirmação pública de sua falha. David sentia-se sufocado, como se as paredes do mundo estivessem se fechando sobre ele. O ar parecia mais denso, a gravidade mais forte, e ele lutava para respirar sob o peso do escrutínio global. A mídia não buscava apenas fatos, buscava reações, lágrimas, confissões. Eles queriam o drama, o colapso do ícone. Os repórteres perseguiam o casal incansavelmente, transformando cada saída de casa em uma corrida frenética, cada aeroporto em um campo de batalha. David lembrava-se de uma vez em que estava no carro com seus filhos, e uma horda de fotógrafos cercou o veículo, batendo nas janelas, gritando perguntas. Seus filhos, pequenos e assustados, se encolheram no banco de trás, e ele sentiu uma onda de fúria protetora, um desespero que o impulsionou a confrontar os paparazzi, apenas para ser contido por sua segurança. A imagem dos rostos assustados de seus filhos gravou-se em sua mente, uma cicatriz profunda. Victoria, em Londres, enfrentava sua própria versão desse cerco incessante. As portas de sua casa eram constantemente sitiadas, os telefones tocavam sem parar. Ela tentava manter uma fachada de calma para as crianças, mas David sabia que por dentro ela estava devastada. As poucas conversas que tiveram por telefone eram tensas, cheias de silêncios eloquentes e acusações veladas. Ele sentia o peso de sua dor, de sua raiva, e isso só aumentava seu próprio desespero. A pressão sobre a família Beckham atingiu seu ponto mais alto e invasivo. Eles eram prisioneiros de sua própria fama, condenados a viver sob o microscópio de um mundo que os amava tanto quanto os odiava. David sentia-se como um peixe fora d'água, lutando para respirar, sua vida privada transformada em um espetáculo público. O cheiro de gasolina e fumaça dos carros dos paparazzi, misturado com o aroma doce e doentio da fama, era a fragrância de sua prisão. Ele estava invadido, sufocado, e o desespero crescente o corroía, ameaçando consumir tudo o que ele ainda tinha. A esperança parecia uma miragem distante no deserto de sua angústia. Enquanto David se sentia afogado no caos midiático de Madrid, Victoria Beckham em Londres travava sua própria batalha, silenciosa e brutal. A mídia a retratava como a mulher traída, a esposa humilhada, mas por trás da imagem de fragilidade que o mundo esperava, residia uma força indomável, uma resiliência forjada em anos de escrutínio público e uma vida sob os holofotes. Ela sentia a dor, uma pontada aguda e constante em seu peito, mas se recusava a desmoronar. O cheiro de seu perfume favorito, antes um conforto, agora parecia sufocá-la, misturado com o aroma acre da traição. Em sua casa em Londres, que antes era um santuário de luxo e intimidade, Victoria enfrentava a crise conjugal mais devastadora de sua vida. Os telefones tocavam incessantemente, os jornalistas acampavam do lado de fora de sua propriedade, mas ela mantinha uma postura digna, uma fachada impenetrável para o mundo exterior. Para os filhos, ela era a mãe forte, a rocha. Mas a portas fechadas, a realidade era muito mais crua.
Houve discussões intensas, palavras proferidas em meio a lágrimas e raiva, que ecoavam pelas paredes da casa. David, em suas ligações de Madrid, tentava se explicar, se desculpar, mas suas palavras pareciam vazias, incapazes de preencher o abismo que havia se aberto entre eles. Victoria sentia-se ferida, profundamente magoada, como se um pedaço de sua alma tivesse sido arrancado. Ela lembrava-se de uma noite, após uma ligação particularmente tensa com David, em que se sentou sozinha na penumbra da sala de estar, as mãos apertadas, os olhos fixos na escuridão. O silêncio da casa era quebrado apenas pelo som de sua própria respiração irregular e pelo batimento frenético de seu coração. Ela se sentia exausta emocionalmente, drenada, mas também determinada a lutar. Lutar pelo seu casamento, sim, mas acima de tudo, lutar pela sua família, pela estabilidade dos seus filhos. Brooklyn, Romeu e Cruz eram muito jovens para entender a complexidade do que estava acontecendo, mas eles sentiam a tensão no ar, as mudanças de humor de seus pais, o cerco constante da mídia. Proteger a inocência deles tornou-se a sua prioridade máxima. Victoria criou uma bolha protetora ao redor deles, limitando sua exposição à imprensa, inventando desculpas para a ausência prolongada do pai. Ela era uma leoa protegendo seus filhotes, e essa determinação lhe dava uma força que ela não sabia que possuía. A mídia, em seu frenesi, especulava sobre o divórcio, sobre o fim do conto de fadas, Posh Becks. Cada movimento dela era interpretado, cada expressão facial analisada. Mas Victoria se recusava a dar-lhes a satisfação de vê-la desmoronar. Ela era uma mulher que havia construído um império, que havia enfrentado a misoginia da indústria da música e a pressão de ser uma Spice Girl. Ela não seria quebrada por um escândalo. Seu estado psicológico era uma mistura complexa de dor e resiliência. Ela estava ferida, sim, mas também estava determinada a lutar. Lutar pela sua dignidade, pelo seu legado, pela sua família. O casamento estava à beira do colapso, o futuro da união incerto, mas ela não desistiria sem uma batalha. O aroma de flores frescas em seu jardim, que antes trazia paz, agora parecia zombeteiro, contrastando com a tempestade que se agitava em seu interior. Ela sentia-se esgotada emocionalmente, mas a ideia de desistir nunca foi uma opção. Victoria sabia que o mundo estava a observar cada movimento, e ela estava pronta para mostrar-lhes que a força de uma mulher não se mede pelas suas lágrimas, mas pela sua capacidade de se levantar novamente, mesmo quando tudo parece perdido. Maio e junho de 2004 trouxeram um período de calmaria aparente para David, uma trégua cuidadosamente orquestrada em meio à tempestade. Sob a orientação firme e estratégica de Simon Fuller, seu empresário e mentor, David adotou uma postura de silêncio público sobre o escândalo. Não havia mais declarações, nem tentativas de justificar ou desmentir. A estratégia era simples, porém difícil de executar: focar no futebol. O campo, que antes era apenas um palco para sua arte, agora se tornava um refúgio, um escudo contra a invasão. O cheiro da grama recém-cortada no Santiago Bernabéu, o som do couro da bola contra a chuteira, o rugido da torcida, esses eram os únicos elementos que David permitia preencher sua mente. Ele canalizava toda a sua angústia, toda a sua raiva e todo o seu arrependimento para o jogo. Cada passe, cada cruzamento preciso, cada chute a gol era uma tentativa de retomar o controle, de provar seu valor, não apenas como jogador, mas como homem. Ele estava contido, sim, mas por trás daquela fachada de profissionalismo, uma luta interna feroz se desenrolava. As aparições públicas, antes um desfile de glamour e espontaneidade, agora eram cuidadosamente coreografadas. Cada sorriso, cada aperto de mão, cada pose para as fotos era ensaiado para transmitir uma imagem de profissionalismo e dedicação inabaláveis. Ele se recusava a dar à mídia a satisfação de vê-lo desmoronar. Simon Fuller, com sua mente afiada para a gestão de crises, entendia que a melhor defesa era uma demonstração de força e foco. A imagem de David Beckham, o atleta, precisava eclipsar a imagem de David Beckham, o homem em crise. No Real Madrid, ele treinava com uma intensidade renovada, quase febril. Ele queria provar aos seus companheiros de equipe, ao seu treinador, aos seus fãs, que o escândalo não o havia quebrado. Ele era o capitão da seleção inglesa, e a Eurocopa estava se aproximando. A camisa da Inglaterra, com o leão de 3 coroas, era um lembrete constante de sua responsabilidade, um peso que ele carregava com dignidade. Sven-Goran Eriksson, o treinador da seleção, oferecia-lhe apoio discreto, um olhar compreensivo que David apreciava em meio à avalanche de julgamentos.
No campo, David era um guerreiro. Suas performances, embora não sempre espetaculares, eram consistentes, marcadas por uma dedicação inegável. Ele corria mais, lutava mais, e seus famosos cruzamentos continuavam a ser uma ameaça constante. Era sua maneira de desviar a atenção da crise familiar, de tentar salvar o que restava de sua reputação. Ele se sentia focado na performance, uma âncora em meio ao caos. Mas a luta interna era exaustiva. As noites eram longas, povoadas por pensamentos de Victoria e dos filhos, por imagens de Rebecca Loss na televisão. O sabor amargo do arrependimento era uma constante em sua boca. Ele tentava retomar o controle de sua vida, de sua narrativa, mas sabia que a ferida era profunda, e que o processo de cura seria longo e doloroso. O silêncio, embora estratégico, era também uma prisão, um fardo pesado que ele carregava sozinho. Ele era um homem contido, focado na performance, mas por trás daquele olhar determinado, havia um mar de turbulência, um grito silencioso por redenção. O suor que escorria pelo seu rosto após um treino intenso não era apenas o resultado do esforço físico, mas também o reflexo de uma batalha interna que ele travava a cada instante, longe dos olhos do mundo. O verão de 2004 trouxe consigo um calor implacável, não apenas do sol espanhol, mas também da intensa pressão para que os Beckhams apresentassem uma frente unida. O clímax do escândalo de Rebecca Loss havia diminuído em intensidade, mas as cicatrizes permaneciam, visíveis para qualquer um que soubesse olhar além da superfície. A estratégia de silêncio de David e o foco no futebol haviam comprado algum tempo, mas a dúvida persistia, murmurada em cada esquina, estampada em cada tabloide: o casamento sobreviveria? Foi nesse cenário de escrutínio constante que David e Victoria iniciaram um processo doloroso e cuidadosamente orquestrado de reconstrução pública. Eles fizeram aparições públicas juntos, muitas vezes de mãos dadas, um gesto simples, mas poderoso, que falava volumes sem a necessidade de palavras. O cheiro de seu perfume, misturado com o dela, era uma tentativa de recriar a aura de unidade que os envolvia. David lembrava-se de uma dessas primeiras aparições, em um evento de caridade em Londres. O ar estava pesado com a expectativa. Os flashes dos paparazzi eram mais agressivos do que nunca, os olhos do público, famintos por qualquer sinal de discórdia. Ele sentia a mão de Victoria em sua, os dedos dela apertando os seus com uma força que transmitia tanto dor quanto determinação. Por fora, eles sorriam, acenavam, mas por dentro, o abismo ainda existia. Victoria, com sua força característica, desempenhava seu papel com uma dignidade impressionante. Ela não era mais apenas a esposa traída, ela era a mulher que lutava por sua família, a parceira que se recusava a se render. Suas aparições ao lado de David eram cuidadosamente planejadas, mostrando uma imagem de resiliência e compromisso renovado. O objetivo era silenciar os rumores de divórcio, de desviar a narrativa de crise para uma de superação. O estado psicológico de David era de um homem frágil, mas determinado a curar. Ele sabia que a aparência de força era crucial, mas a ferida ainda estava aberta, sangrando em silêncio. Cada aparição pública era uma performance, um ato de equilibrismo sobre um fio tênue. Ele se lembrava de um momento em que, após um evento, Victoria se virou para ele no carro, com os olhos marejados, mas a voz firme. "Nós vamos fazer isso", ela disse. "Pelas crianças. Por nós." E ele acreditou nela, ou pelo menos, queria acreditar. A reconstrução de sua imagem e relacionamento não era apenas para o público, era também para eles mesmos. Era um processo de cura interna, de tentar restaurar a confiança que havia sido quebrada. As conversas, que antes eram tensas e cheias de acusações, começaram a se tornar mais honestas, mais vulneráveis. Eles estavam reaprendendo a se comunicar, a se reconectar. O silêncio estratégico, antes um fardo, agora dava lugar a um diálogo cauteloso, um terreno onde eles podiam começar a plantar as sementes da reconciliação. O público, embora cético, começou a mostrar sinais de aceitação. As manchetes, embora ainda mencionassem o escândalo, começaram a mudar de tom, focando na resiliência do casal. O clímax do escândalo diminuiu, mas David sabia que as cicatrizes permaneceriam, lembretes constantes de sua falha. Ele era cautelosamente otimista, esperançoso de que o amor e o compromisso que um dia os uniram pudessem ser resgatados. O verão de 2004, com seus dias longos e quentes, foi um período de transição, um tempo de cura e de redefinição.
O cheiro de protetor solar e a brisa do mar, em uma breve fuga familiar, tentavam dissipar o aroma persistente da crise. David e Victoria, de mãos dadas, não eram apenas um casal famoso, eram duas pessoas lutando para reconstruir sua vida, um tijolo de cada vez, sob o olhar atento de um mundo que os observava com uma mistura de curiosidade e esperança. O caminho seria longo e árduo, mas eles estavam dispostos a percorrê-lo juntos, com a promessa de um futuro que, embora incerto, ainda guardava a possibilidade de redenção. Os anos de 2005 e 2006 desdobraram-se com a lentidão e a delicadeza de um pergaminho antigo, revelando gradualmente os esforços hercúleos dos Beckhams para remendar as fissuras profundas em seu casamento e na sua imagem pública. A ferida do escândalo de Rebecca Loss não cicatrizaria de um dia para o outro, era uma queimadura de terceiro grau, que exigiria tempo, paciência e uma dose imensa de resiliência para começar a curar. David, ainda assombrado pelas imagens da televisão e pelas manchetes vorazes, sentia um peso constante no peito, um lembrete físico de sua falha. Mas a cada manhã, ao despertar ao lado de Victoria, ele encontrava uma nova razão para lutar. Victoria, com sua força inabalável, tornou-se a arquiteta silenciosa dessa reconstrução. Ela sabia que a confiança, uma vez estilhaçada, era a coisa mais difícil de restaurar. As conversas entre eles, no início, eram como pisar em cacos de vidro dolorosas, cheias de acusações veladas e silêncios carregados. David lembrava-se de uma noite em particular, em sua casa em Madrid, quando o sol de outono pintava as paredes de dourado e laranja. Victoria o confrontou com uma calma fria, seus olhos fixos nos dele, a voz baixa, mas firme. "Eu sei o que você fez", ela disse, sem levantar a voz. "Mas o que vamos fazer agora?" Foi um momento de clareza brutal, o ponto de viragem. Ele não podia mais se esconder atrás de negações ou estratégias de relações públicas. Ele precisava confrontar a si mesmo e a ela. A partir desse dia, o trabalho para reparar o casamento tornou-se intenso. Não era apenas sobre perdão, mas sobre redefinir os alicerces de sua união. Eles passavam mais tempo juntos, em Madrid e em Londres, priorizando momentos em família. As fotos que começaram a aparecer na imprensa mostravam-nos em parques com os filhos, em jantares discretos, sempre de mãos dadas, um símbolo visual de um compromisso renovado. David abraçava os filhos com uma intensidade que antes talvez estivesse ausente, sentindo o calor de seus pequenos corpos contra o seu, um bálsamo para sua alma atormentada. O cheiro de shampoo infantil e o riso de seus meninos eram os aromas mais preciosos em sua vida. Victoria, por sua vez, estava em plena ascensão de sua própria carreira na moda. O ateliê em Londres, com o cheiro de tecidos finos, couro e a tinta de esboços, tornou-se seu santuário criativo. Ela se afastou do foco total em David, não por desinteresse, mas por uma necessidade intrínseca de forjar sua própria identidade e legado. A moda não era apenas um negócio para ela, era uma forma de expressão, uma armadura, uma maneira de canalizar sua inteligência e sua visão. David a observava, impressionado com sua determinação, e sentia um orgulho renovado por sua parceira. Essa nova independência de Victoria não os separava, mas os fortalecia, pois cada um se tornava mais completo em sua própria jornada. A narrativa pública começou a mudar. Os tabloides, sempre em busca de uma nova história, ainda mencionavam o escândalo, mas o tom era diferente. Não era mais sobre a queda de um ícone, mas sobre a resiliência de um casal que lutava para se reerguer. A atmosfera de cura gradual e reafirmação familiar permeava suas vidas. David, em seu estado psicológico de restauração da confiança, sentia um alívio lento, mas constante. Ele ainda carregava o fardo de suas ações, mas Victoria estava ao seu lado, não como uma vítima, mas como uma parceira forte e perdoadora. Ele estava focado na família, na construção de um futuro mais sólido, e sentia-se renovado, com uma nova perspectiva sobre o que realmente importava na vida. A luz que entrava pelas janelas de sua casa, antes fria e impessoal, agora parecia mais quente, mais convidativa, um reflexo do calor que lentamente voltava a aquecer seu lar e seu coração. As risadas das crianças ecoavam pelos cômodos, não como antes, mas com uma nova e profunda ressonância de alegria e segurança. Os anos de 2006 e 2007 marcaram a transição para o fim da era galáctica de David Beckham em Madrid. Apesar dos esforços para reconstruir sua vida pessoal, o tumulto do escândalo e a pressão constante da mídia haviam deixado suas marcas, não apenas em seu casamento, mas também em sua performance no campo.
Ele continuava a ser uma figura-chave no Real Madrid, sim, sua presença magnetizando os holofotes e atraindo patrocínios, mas sua influência no campo era questionada em alguns momentos. O brilho inicial de sua chegada havia se atenuado, substituído por uma sensação de que o ciclo estava se fechando. No gramado do Santiago Bernabéu, David ainda exibia lampejos de sua magia, seus cruzamentos ainda eram letais, seus passes, precisos. Mas havia uma sutil diferença. O peso das expectativas, a necessidade de provar-se continuamente após o escândalo, adicionavam uma camada de tensão à sua arte. Ele sentia o olhar dos torcedores, o murmúrio da imprensa, sempre analisando, sempre julgando. O cheiro da grama molhada e o couro da bola, antes um conforto inquestionável, agora carregavam uma leve nota de melancolia. Ele era o David Beckham, o astro, mas a aura de invencibilidade havia sido arranhada. Internamente, David estava em um estado de reflexão profunda. As longas viagens para jogos, os momentos de silêncio nos vestiários, tornaram-se oportunidades para introspecção. Ele pensava em sua jornada, desde os campos de Leytonstone até os palcos europeus, nos sacrifícios e nos triunfos. O escândalo, embora doloroso, havia forçado-o a amadurecer, a reavaliar suas prioridades. Ele percebia que o futebol, embora sua paixão, era apenas uma parte de sua identidade. A relação com o clube, com a diretoria, também começou a mudar. A era dos Galácticos estava se desintegrando, e a filosofia do Real Madrid estava passando por uma reestruturação. David sentia que era hora de um novo desafio, de um novo horizonte. A decisão de deixar o Real Madrid, anunciada em janeiro de 2007, não foi fácil, mas veio com uma sensação de alívio. Era o fim de um capítulo turbulento, um adeus a uma cidade que o havia testado e transformado. O contrato com o LA Galaxy, nos Estados Unidos, foi um movimento estratégico, um salto de fé para um futuro que parecia promissor, não apenas no esporte, mas também na expansão de sua marca global. Ele estava se preparando para o novo, com uma ambição renovada, mas também com uma dose de cautela. O Real Madrid havia sido um teste de fogo para seu caráter, um período de altos e baixos pessoais e profissionais. Ele sentia-se mais maduro, mais consciente de suas vulnerabilidades e de suas forças. A atmosfera de transição de carreira e reflexão permeava seus últimos meses na Espanha. As despedidas dos companheiros de equipe, dos funcionários do clube, foram agridoce. Ele deixava para trás uma parte de sua vida, mas levava consigo lições valiosas e a esperança de um novo começo. O aroma do café forte nas ruas de Madrid, antes um cheiro vibrante de vida, agora parecia ter um tom mais suave, um adeus silencioso à cidade que o acolheu em um dos períodos mais desafiadores de sua existência. Ele estava pronto para virar a página, para abraçar o desconhecido, com Victoria e os filhos ao seu lado, em uma nova aventura. A mudança para Los Angeles, em 2007, foi mais do que uma transição geográfica, foi uma reinvenção global, um salto audacioso para um novo continente e uma nova fase de vida. O sol californiano, com seu brilho implacável e seu calor seco, era um contraste gritante com a umidade cinzenta de Londres e o calor vibrante de Madrid. O ar em Los Angeles cheirava a sal marinho, a jasmim e a uma promessa de possibilidades ilimitadas. David, Victoria e os filhos desembarcaram em uma terra de sonhos e ambições, prontos para construir um novo capítulo. A decisão de ir para o LA Galaxy, na Major League Soccer, foi vista por muitos como uma aposentadoria precoce, um movimento para o cemitério dos elefantes do futebol. Mas para David, era um movimento estratégico, visionário. Ele não estava apenas procurando um novo clube, ele estava procurando um novo propósito, uma plataforma para expandir sua marca globalmente e se tornar um embaixador do futebol em um país onde o esporte ainda lutava para ganhar tração. Ele era um inovador, um pioneiro. Os primeiros dias em Los Angeles foram um turbilhão de flashes, tapetes vermelhos e a inevitável curiosidade da mídia americana. David abraçou o desafio com sua determinação característica. Nos campos de treino do Galaxy, sob o sol escaldante, ele trabalhava com a mesma intensidade de seus dias no Manchester United e no Real Madrid. Ele queria provar que não estava ali apenas para ser uma celebridade, mas para ser um jogador de futebol sério. Mas Los Angeles oferecia muito mais do que apenas futebol. Era um caldeirão de cultura, moda, entretenimento e negócios. David, sob a influência de Victoria, que já estava mergulhada no universo da moda, começou a expandir seus horizontes.
Ele se tornou um ícone de estilo e negócios, sua imagem adornando capas de revistas que iam muito além do esporte. Ele colaborou com marcas, lançou fragrâncias, tornou-se um rosto familiar em campanhas publicitárias globais. A vasta paisagem de Hollywood, com seus estúdios e estrelas, tornou-se um novo playground. A presença dos Beckhams elevou o perfil da MLS de uma forma sem precedentes. Os estádios começaram a lotar, o interesse pelo futebol americano cresceu exponencialmente. David não era apenas um jogador, ele era um fenômeno cultural, um embaixador que abria portas para o esporte em um novo mercado. Ele provava sua versatilidade e seu apelo universal, mostrando que sua influência transcenderia as 4 linhas do campo. Victoria, enquanto isso, florescia em seu império da moda, usando Los Angeles como um trampolim para sua marca global. Eles eram uma força imparável, um casal que redefine o conceito de celebridade, combinando esporte, moda e negócios com uma destreza impressionante. O estado psicológico de David era de um empreendedor, um visionário que via oportunidades onde outros viam apenas desafios. Ele estava construindo algo maior do que ele mesmo, um legado que se estenderia muito além dos seus dias de jogador. Os anos de 2007 a 2011 em Los Angeles foram uma era de sucesso comercial e de reinvenção pessoal. A brisa do Pacífico, o cheiro de flores exóticas nos jardins de Beverly Hills, o zumbido constante da cidade que nunca dormia, tudo isso se tornou o pano de fundo de sua nova e gloriosa fase. Ele havia conquistado a América, não apenas com seus pés, mas com sua visão, sua ética de trabalho e sua capacidade de se reinventar, provando a si mesmo e ao mundo que o escândalo de Madrid, embora uma mancha indelével, não o definiria. Ele era David Beckham, e seu legado estava apenas começando a tomar forma em sua plenitude. Entre 2011 e 2013, David Beckham viveu os momentos finais de sua gloriosa carreira nos gramados, uma jornada que o levou de volta à Europa para passagens por Milan e Paris Saint-Germain. Cada jogo, cada treino, cada toque na bola carregava agora um peso diferente, um ar de despedida. A decisão de se aposentar do futebol profissional não foi abrupta, mas um processo agridoce, como o pôr do sol sobre um campo de futebol, tingindo o horizonte de tons melancólicos e vibrantes. Em Milão, sob o sol italiano e o cheiro de café expresso, ele ainda mostrava a sua classe, a precisão de seus passes e a sua visão de jogo. Em Paris, com o esplendor da Torre Eiffel ao fundo e o aroma de croissants frescos, ele adicionou um último capítulo à sua lenda, jogando ao lado de jovens talentos e lendas consagradas. Mas o corpo, que por tantos anos havia sido sua ferramenta, seu templo, começava a dar sinais de cansaço. As lesões eram mais frequentes, a recuperação mais lenta. Ele sabia que o fim estava próximo, e a perspectiva de pendurar as chuteiras era um misto de alívio e uma tristeza profunda. No dia de sua aposentadoria oficial, em maio de 2013, após um jogo pelo PSG, David caminhou pelo gramado com os olhos marejados, acenado para a torcida que o aplaudia de pé. O som dos aplausos, o canto dos torcedores, o cheiro da grama e do suor, tudo isso se misturava em uma sinfonia de emoções que o envolvia. Ele refletia sobre sua carreira, os sacrifícios feitos desde a infância em Leytonstone, os triunfos em Old Trafford, a glória em Madrid, a reinvenção em Los Angeles. Cada momento, cada desafio, havia moldado o homem que ele se tornara. O escândalo de Rebecca Loss, embora uma mancha indelével em sua história, era agora visto por ele como parte de sua jornada, um catalisador para seu crescimento pessoal e a resiliência de seu casamento. Ele compreendeu que a adversidade, por mais dolorosa que fosse, tinha o poder de fortalecer, de ensinar lições valiosas. Victoria, sua rocha, havia permanecido ao seu lado, e a superação daquele período sombrio havia solidificado ainda mais a união deles. O cheiro do perfume de Victoria, que antes podia evocar dor, agora era um lembrete constante de perdão e amor incondicional. Com a aposentadoria, David dedicou-se ainda mais à família. As manhãs não eram mais dominadas por treinos extenuantes, mas por cafés da manhã com os filhos, por levar e buscar na escola, por momentos simples que antes eram luxos raros. Ele descobriu um novo propósito na filantropia, usando sua plataforma e sua fama para o bem social. Ele se tornou embaixador da Unicef, viajando para os cantos mais remotos do mundo, usando sua voz para defender os direitos das crianças. O contraste entre o glamour de sua vida de celebridade e a realidade das crianças em zonas de conflito ou pobreza era um lembrete constante de sua responsabilidade. O legado de Beckham começou a transcender o esporte.
Ele não era apenas um ex-jogador de futebol, ele era um ícone cultural, um empresário bem-sucedido, um pai de família dedicado e um filantropo apaixonado. A atmosfera de reflexão e novo propósito permeava sua vida. Ele estava satisfeito, não com a ausência de desafios, mas com a capacidade de enfrentá-los. Ele era um homem maduro, com uma visão clara para o futuro, pronto para construir um império que fosse além do futebol, um império de impacto e significado. O cheiro do ar puro em um campo de golfe, o silêncio de uma biblioteca pessoal, o riso de seus filhos à mesa de jantar, esses eram os novos sons e aromas de sua vida, uma vida que, embora sem a adrenalina dos gramados, era rica em propósito e plenitude. A partir de 2013, o ícone global David Beckham solidificou-se não apenas como um ex-atleta, mas como um empresário astuto e um filantropo dedicado, expandindo sua marca em diversos setores com uma visão que transcendia o campo de futebol. O cheiro de grama e suor deu lugar ao aroma de café em reuniões de negócios, ao couro de assentos de jatos particulares e à essência de fragrâncias de luxo que ele próprio ajudava a criar. Sua vida, antes rigidamente pautada pelos calendários do esporte, agora era uma tela em branco, que ele pintava com os pincéis da inovação e da estratégia. A família permaneceu o pilar constante de apoio, o centro gravitacional em seu universo em expansão. Victoria, sua parceira em todos os sentidos, não era apenas sua esposa, mas sua confidente, sua conselheira de negócios, e a mãe de seus filhos, que cresciam e trilhavam seus próprios caminhos sob os holofotes. A casa dos Beckhams, seja em Londres ou em Los Angeles, era um refúgio de risadas, discussões e um amor inabalável. David e Victoria, de mãos dadas, não eram apenas um casal, eram uma instituição, um testemunho de superação e resiliência. O escândalo de Rebecca Loss, embora nunca esquecido, era agora uma nota de rodapé em uma história muito maior, um capítulo doloroso que, ironicamente, havia fortalecido a base de seu casamento. David mergulhou de cabeça no mundo dos negócios, construindo um portfólio diversificado que incluía bebidas alcoólicas, moda masculina, imóveis e até a fundação de um novo clube de futebol em Miami, o Inter Miami CF. Ele não era mais apenas o rosto de campanhas. Ele era o cérebro por trás delas, um empreendedor nato que aplicava a mesma disciplina e visão estratégica que o haviam levado ao topo do futebol. A atmosfera de legado consolidado e influência contínua permeava cada um de seus empreendimentos. Ele era um homem realizado, que encontrava satisfação não apenas no sucesso financeiro, mas no impacto positivo que podia gerar. Sua paixão pela filantropia continuou a crescer. Como embaixador da Unicef, ele viajou para lugares que a maioria das celebridades evitaria, usando sua voz e sua imagem para conscientizar sobre questões globais, arrecadar fundos e inspirar mudanças. Ele era grato pela plataforma que o futebol lhe havia dado e sentia uma profunda responsabilidade em usá-la para o bem. O riso de uma criança em um campo de refugiados, o olhar de esperança nos olhos de um jovem em uma comunidade carente, esses eram os novos troféus que ele valorizava. O impacto de David Beckham no futebol e na cultura global é inegável. Ele não apenas elevou o perfil da MLS, mas redefiniu o que significava ser um atleta moderno, um ícone de estilo, um empresário, um filantropo. Sua capacidade de se adaptar, evoluir e prosperar, mesmo diante de adversidades pessoais e profissionais, é um testemunho de sua força de caráter. Ele deixou um legado de estilo, esporte e, acima de tudo, resiliência familiar. Em seus momentos de quietude, David, agora um homem maduro com cabelos grisalhos sutis nas têmporas, refletia sobre a jornada. Ele havia enfrentado a glória e a humilhação, o amor e a traição, a adoração e o escrutínio implacável. Mas através de tudo, ele havia encontrado seu caminho, construído um legado que ia muito além das estatísticas de gols e assistências. Ele era um pai orgulhoso, um marido dedicado, um empresário de sucesso e um humanitário. Seu estado psicológico era de um homem realizado, grato pelas lições aprendidas e inspirador para as gerações futuras. O cheiro de um novo dia, com a promessa de novos desafios e novas oportunidades, era a fragrância de sua vida, uma vida que, contra todas as probabilidades, havia florescido em sua plenitude. Ele era David Beckham, e a história de sua resiliência continuaria a inspirar, um testemunho eterno da força do espírito humano.